Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nesse vídeo, vamos trazer para vocês como fazer a consulta do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS, onde você pode conferir como é que está o cadastro dos seus vínculos de trabalho durante toda a sua vida profissional e se realmente no banco do INSS consta ali todo o seu tempo de serviço trabalhado e também se todas as contribuições previdenciárias foram enviadas e lançadas adequadamente. Iremos apresentar e também demonstrar como criar uma tabela onde é possível fazer o lançamento de todos os vínculos de trabalho ao longo da sua vida profissional, com as informações constantes na carteira de trabalho ou outros documentos que possam comprovar a atividade laboral. Feitos os devidos lançamentos, é possível então você confrontar as informações reais com as levantadas pelo INSS. Então acompanhe toda a nossa apresentação e nós vamos demonstrar como buscar esses dados lá no site do INSS e também de como montar essa tabela, onde você poderá efetuar todos os lançamentos dos seus vínculos de trabalho para depois confrontar com os dados do INSS. Sou José Marta Tagliapietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos começar então fazendo algumas considerações iniciais. Regra para a aposentadoria por idade em 2024. Para os homens, ter mais de 65 anos de idade e ter no mínimo 20 anos de contribuição. Para as mulheres, ter mais de 62 anos de idade e ter no mínimo 15 anos de contribuição. Isso em regras gerais, existem algumas exceções, como tempo de contribuição especial, entre outros. O valor da aposentadoria é de 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% ao ano que ultrapassar o tempo mínimo, e não poderá ser inferior ao salário mínimo. Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Criado pelo INSS em 1989, o CNIS contempla todos os vínculos trabalhistas, inclusive os anteriores a esta data, que constavam em outros sistemas. Então, todos os dados dos vínculos de emprego do trabalhador devem estar relacionados nesse documento. Mas se não estiverem, como proceder? Deve-se abrir um chamado no INSS para acerto de vínculos e remunerações no CNIS. Após essa solicitação, deverá ser apresentado a eles todos os documentos que comprovem o tempo de serviço. Cabe lembrar que não é preciso esperar o momento de se requerer a aposentadoria para fazer as alterações no CNIS, pois o INSS permite que essa correção e a inserção de novas contribuições seja feita a qualquer momento. Isso é até aconselhável, para evitar correria de última hora. Existem duas alternativas para atualizar as contribuições no CNIS. Ligar para o número 135, que é a central de atendimento do INSS, ou efetuar o processo pelo portal do Meu INSS. É importante, ao identificar qualquer divergência das informações do CNIS com os reais vínculos de trabalho, seja de tempo ou de valores, fazer então requerimento junto ao INSS para sua correção. Embora esteja aqui apresentado duas alternativas para fazer esse requerimento, eu acho mais indicado, no primeiro momento, fazer um contato pelo número 135, onde você poderá sanar algumas dúvidas e até buscar a melhor alternativa para o processo. Pelo portal do Meu INSS, embora seja mais prático, é difícil que criar um roteiro, em função do portal, passar por constantes atualizações. Documentos comprobatórios para o tempo de serviço e contribuições, carteira de trabalho, olerites, guias e carnês de pagamento da Previdência Social, extrato do FGTS, rescisão de contrato de trabalho, fichas de registro, entre outros. Em caso de dúvidas em como montar o processo ou até em dificuldades impostas pelo INSS, um profissional especializado, como um advogado previdenciarista, pode ser consultado. Para consultar os vínculos de trabalho cadastrados junto ao INSS, podemos emitir dois relatórios. Um seria o relatório do próprio CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com as suas respectivas relações previdenciárias, e o outro formulário aqui apresentado seria uma simulação da aposentadoria por tempo de contribuição. Para emitir esse relatório, segue-se o seguinte roteiro. Na internet, pelo Google, você pode consultar por Meu INSS, ele vai abrir as opções, você vai procurar meuinss.gov.br, clica no link, ele vai abrir aqui a opção para acessar através da senha gov.br. Se você ainda não tem seu cadastro, é importante criar a sua senha gov.br, porque ela te dá acesso a vários serviços oferecidos pelo governo. Voltando aqui então, damos um clique sobre a opção. Entramos com o CPF, confirma, entramos com a senha cadastrada no gov.br, entrar. Estando agora no portal do Meu INSS, vamos buscar as opções desejadas. Ele vai me elencar aqui um menu com várias opções. Eu quero o extrato de contribuição do CNIS. Se caso não aparecer aqui na primeira tela, vem aqui em Ver Mais, ele vai abrir as outras opções. No nosso caso, ele apareceu aqui o ícone Extrato de contribuição do CNIS. Clicamos sobre ele. Baixar PDF. Aqui eu tenho algumas opções. Vamos pegar essa primeira, com relações previdenciárias. Ele vai baixar o arquivo automaticamente para sua pasta de download. E no nosso exemplo seria esse formulário. Seria o CNIS com a relação previdenciária do filiado. Aqui constam os dados de identificação do cidadão, que é importante também já fazer uma conferência. E aqui abaixo, as relações previdenciárias constantes no sistema, com os vínculos lançados por empresa e os seus respectivos tempos de serviço. O outro relatório a ser emitido seria o simular a aposentadoria. Clicamos aqui.
e baixar PDF. Também vai direcionar o arquivo lá para a sua pasta de download, que no nosso caso seria esse formulário. O relatório poderá apresentar várias simulações aí, dependendo das características de cada afiliado. Vamos analisar a aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui nos períodos, ele vai trazer as mesmas informações constantes do CNIS, por empresa e tempo de contribuição. E já vai apresentar aqui o cálculo do tempo em cada situação. Nesse exemplo aqui, de 2 anos, 4 meses e 13 dias. E aqui ele dá a totalização geral para o período de contribuição, que nesse caso foi de 10 anos, 8 meses e 27 dias. Esses são os relatórios indicados a serem emitidos para fazermos as conferências dos tempos de contribuições cadastrados no INSS. Agora vamos apresentar de forma definitiva a nossa tabela de cálculo de tempo de serviço e contribuição. Ela nos permitirá fazer o lançamento de todos os vínculos de emprego durante toda a vida profissional. Então, ela nos permite, de posse da carteira de trabalho e outros documentos que comprovem o tempo laboral, fazer aqui os devidos cadastros. Então, eu tenho aqui uma coluna para lançar o local e evento, onde eu vou lançar os dados da empresa empregadora, se for autônomo, colocar aqui as características do trabalho, enfim. Então, toda a relação de trabalho, inclusive o tempo de serviço militar obrigatório, deve ser computado aqui como tempo de contribuição. Aqui na data inicial, eu vou colocar a data de início de atividade em cada evento e também a data final, ou seja, de encerramento de cada atividade. E aqui na coluna Tempos, a planilha calcula automaticamente o total de tempo de serviço para cada evento. E aqui na parte superior, ela faz a totalização de todos os eventos. Nesse caso, somou 18 anos, 8 meses e 23 dias. Então essa é a condição real levantada aqui para esse trabalhador. Se nós olharmos aqui o relatório do INSS, para esse mesmo trabalhador, verificamos que tem um total de 10 anos, 8 meses e 27 dias. Uma diferença aqui de praticamente 8 anos. Então, como colocado, é importante fazermos essas conferências para evitarmos surpresa lá na frente. Por dois motivos. Para verificar se o cadastro do INSS está adequado e também se as empresas estão fazendo recolhimentos e prestando as informações adequadas para o INSS. Eu tenho aqui uma tabela vazia para demonstrar então como seriam feitos os lançamentos. Então aqui em local e evento eu vou colocar os dados da empresa, empresa JT Limitada, CNPJ. Então colocar aqui dados do evento que possam tornar rastreável depois do processo. Data inicial aqui 02/5 de 2001 até 12/7 de 2005. E resultou aqui 4 anos, 2 meses e 10 dias. Já me totalizou lá em cima. Vamos cadastrar mais um evento. Seleciona a linha, vem em copiar e inserir células copiadas. Zero aqui os eventos e vou cadastrar aqui outro evento. Vou colocar qualquer coisa aqui para ser mais rápido. Aí foi 15/8 de 2005 a 13/9 de 2014. Deu mais 9 anos e 28 dias. Então me deu aqui agora 13 anos, 3 meses e 8 dias. Copiar, inserir células copiadas. Vou colocar aqui, serviço militar. Esse é um período que geralmente o CNIS lá não contempla. 02/2 de 2015 a 03/3 de 2016. Um ano, mês e um dia. Mais um período aqui. Inserir, células copiadas. Zero aqui, cuidar para não excluir aqui a fórmula. Outra empresa, de 05/7 de 2016 até 24/4 de 2024. Mais 7 anos, 9 meses e 19 dias. Então, nessas condições, a pessoa já trabalhou 22 anos, 1 mês e 28 dias. Então, essa é a informação que ele vai ter que conferir junto ao INSS. Conforme o prometido, vamos agora demonstrar na prática como criar a sua planilha para cálculo de tempo de serviço e de contribuição. No Excel, vamos abrir uma planilha em branco e criar a seguinte distribuição de linhas e colunas. Em nossa tabela, vamos utilizar 8 colunas, que vai da coluna B até a coluna I, deixando então a coluna A em branco. E vamos utilizar o espaço da linha 3 até a linha 6. A tabela então ocupará a seguinte posição dentro da nossa planilha. Vai da célula B3 até a célula I6. Dessa forma, teremos na coluna B um espaço para inserir o local e eventos das atividades laborais, a coluna C, a data inicial de cada evento, na coluna D, a data final de cada evento, na coluna E, teremos um espaço para inserir a função para a determinação do número de anos, na coluna F, a fórmula para a determinação do número de meses, na coluna G, a fórmula para a determinação do número de dias, na coluna H serão inseridas as funções que irão calcular o total de dias entre as datas de cada evento. E na coluna I serão inseridas as funções que irão fazer a somatória dos tempos em cada intervalo de data e transformá-los em forma de texto.
Para simplificar a montagem da tabela e sermos mais rápidos na nossa apresentação, montamos aqui então uma tabela de formulários, onde na coluna célula temos o endereço de cada função dentro da planilha e na coluna fórmula e função temos então a relação das funções e fórmulas que serão inseridas em cada endereço de célula. Para ganhar tempo e manter o registro dos seus formulários, você pode dar um print nas telas, ou até mesmo tirar fotos dessa planilha, para que você mantenha registrado os eventos da tabela para poder utilizar posteriormente com mais calma na hora que for fazer aí a montagem da sua planilha. Então, como colocado, eu tenho aqui o endereço da célula na planilha e a função atrelada a cada uma. Então, aqui na célula H3, eu faço a totalização do número de dias de todos os eventos lançados na planilha. Na célula I3, eu tenho aqui a função que vai me retornar aquela totalização de dias em anos, meses e dias, como podemos perceber aqui. Então, na célula I3, deverá ser digitada essa função exatamente como se encontra aqui na nossa tabela. Primeiramente, vai pegar a totalização do número de dias que se encontra na célula H3 e transformar aquele período no número de anos correspondente àquele período. No Excel, nós utilizamos o símbolo do e-comercial para fazer uma concatenação, ou seja, agrupar os dados ao qual nós queremos referenciar. Então, aqui nesse caso, estaria agrupando o resultado dado aqui em anos, agrupado ao texto indicado entre aspas. No nosso caso aqui seria espaço, anos, vírgula, espaço. Na sequência, temos a função que irá retornar o número de meses relacionado àquela totalização de dias, concatenando com a primeira parte aqui da nossa função e também agrupando com o texto espaço, mês, espaço e espaço. E, finalmente, fizemos aqui a concatenação com a função que retorna o número de dias daquele intervalo e também ao texto espaço, dias. Deve ser digitada essa função exatamente como se encontra aqui no nosso exemplo. Depois eu tenho aqui na célula E6, F6 e G6 as funções que irão retornar para cada intervalo de datas o número de anos, meses e dias. Na célula H6, eu tenho aqui a função que retorna o número de dias de cada intervalo. E finalmente, na célula I6, eu vou inserir a fórmula que vai fazer o agrupamento, ou seja, a concatenação entre os valores encontrados para o ano, na célula E6, os meses na célula F6 e o número de dias na célula G6 para cada evento aqui lançado na nossa planilha, que retornará com o seguinte resultado. No nosso caso aqui, 2 anos, 3 meses e 23 dias. Demonstramos aqui como criar a planilha e fazer também a distribuição das funções em cada célula, que depois de concluída e formatada conforme a sua preferência, poderá ter o seguinte layout. Lembrando que aqui no meio teremos as colunas onde estão contidas as funções e formas relacionadas à nossa planilha, que no caso podemos deixar oculto, mantendo aqui o layout padrão da planilha. Aqui a planilha está preenchida com os dados anteriores, vamos excluir então esses elementos. Concluído a criação da planilha, temos agora então a tabela preparada para receber cálculos e simulações conforme cada necessidade. Ficou demonstrado nessa apresentação a necessidade de fazermos consultas periódicas junto aos cadastros do INSS para verificar se os termos de contribuições, os valores de arrecadação estão adequados aí com a realidade durante todo o nosso período de contribuição. Uma vez que pode haver aí divergência de informações, principalmente para quem está mais tempo aí no mercado de trabalho, uma vez que as informações mais antigas elas foram puxadas automaticamente de outros sistemas que eram informados na época. E nessas transferências de dados podem existir algumas divergências relacionadas a esse processo. Então é importante fazer essas conferências e, se houver alguma divergência, procurar o mais breve possível fazer as devidas alterações para evitar lá na frente, na hora de se aposentar, na hora de requerer seu pedido, não ter que correr atrás de informações em empresas que já fecharam ou até de informações que se perderam ao longo do tempo. Também demonstramos como criar a tabela para fazer os cálculos aí das contribuições para você poder fazer então essas conferências de forma mais adequada possível. Se você gostou da nossa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.